Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-050, começando nas proximidades de Jundiaí e avançando em direção a Campinas, ambas cidades do estado de São Paulo, por 52 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. São 12h19 da tarde de um sábado, 21 de dezembro, e o sol está posicionado quase no zênite, lançando uma luz vertical e implacável sobre o asfalto da BR-050, a rodovia Anhanguera. O carro se arrasta, em um movimento dolorosamente lento, vencendo metro a metro o congestionamento crônico que define a saída de Jundiaí. O ar dentro da cabine é um refúgio de frescor artificial contra o mormaço que emana da pista superaquecida, um calor de verão no auge do meio-dia que parece fazer o próprio ar tremer. O céu, como a previsão indicava, é um espetáculo de contrastes, de um fundo de um azul profundo e limpo, pontilhado por nuvens esparsas, brancas e inchadas, que flutuam preguiçosamente, sem oferecer qualquer ameaça de chuva, servindo apenas como moldura para a intensidade do sol. Esta etapa da jornada, que me levará de Jundiaí a Campinas, é curta em distância, pouco mais de 50 quilômetros, mas é uma das mais densas em significado, uma travessia pelo coração da história paulista e pelo maior e mais rico corredor industrial e agrícola do Brasil. O ponto de partida é este próprio congestionamento. Jundiaí, a cidade que se orgulha de ser a terra da uva, é também um dos maiores nós logísticos e industriais do país. Da minha posição, parado no tráfego lento sobre o viaduto, eu consigo ver a razão do caos. A BR-050, a Anhanguera, é cortada, alimentada e sobrecarregada por um emaranhado de acessos. Vejo as placas gigantescas que apontam para os distritos industriais, e o fluxo de caminhões pesados, carretas e VUCS, veículos urbanos de carga, que tentam entrar e sair das fábricas, misturando-se aos carros de passeio em pleno sábado, é o que estrangula a rodovia. À minha esquerda, imponente e silenciosa, a Serra do Japi se ergue como uma muralha de um verde escuro, uma reserva de mata atlântica que é o pulmão e a caixa d'água desta região intensamente urbanizada. A visão da serra, com seu topo tocando as nuvens esparsas, é um contraponto de natureza selvagem à organização humana, industrial e agrícola, que se espalha a seus pés. Penso sobre a cidade que estou deixando para trás, Jundiaí. Sua identidade é dupla. Da rodovia, vejo as estruturas colossais de fábricas como a Coca-Cola, a Ambev e a Foxconn, gigantes que escolheram esta localização pela sua logística perfeita, no entroncamento das principais rodovias do estado. Mas, ao mesmo tempo, as placas anunciam as adegas, as vinícolas e a rota da uva. Esta é a herança da imigração italiana, que chegou no final do século XIX e transformou estas colinas de terra vermelha e fértil em um dos maiores polos de viticultura do país. A uva Niágara Rosada, a uva de mesa mais popular do Brasil, nasceu aqui. Embora hoje a indústria seja a força dominante, a alma da cidade ainda está nos parreirais que, eu sei, se escondem logo além das margens da rodovia. Finalmente, após quase 20 minutos de um para-anda frustrante, o tráfego se liberta. O congestionamento se dissolve como um nó desatado, e a BR-050 se abre à minha frente. O carro ganha velocidade, e a sensação de fluidez é um alívio. Eu acelero, e o motor responde com vigor, feliz por finalmente poder esticar as pernas. Agora, a verdadeira viagem começa. E esta não é uma rodovia qualquer. Esta é a rodovia Anhanguera, a SP-330, que neste trecho federalizado recebe o nome de BR-050, a artéria que liga São Paulo a Brasília.
Esta é a velha senhora, a pioneira, a rota histórica que antecede sua irmã mais nova e mais moderna, a rodovia dos Bandeirantes, que eu sei que corre paralela a mim, a alguns quilômetros de distância, estéril e perfeita. Mas a minha rota é a Anhanguera. E a Anhanguera tem alma. Ela não contorna as cidades, ela as atravessa, ela as corta ao meio, ela se tornou parte da paisagem urbana de cada município que ela conecta. Dirigir aqui não é apenas viajar, é testemunhar a história do desenvolvimento paulista. O próprio nome da rodovia paralela, Bandeirantes, é uma homenagem aos homens que forjaram este caminho. Mas foi aqui, neste exato traçado, que Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera original, o Diabo Velho, abriu caminho com facão e arcabuz no século XVII, subindo o curso dos rios, em busca de ouro e de escravos indígenas. A lenda de que ele ateou fogo em aguardente para assustar os índios e forçá-los a revelar suas minas é a história de fundação desta rota. 300 anos depois, eu deslizo sobre o asfalto liso, protegido por uma cabine climatizada, movido a combustão interna, mas ainda seguindo o mesmo corredor geográfico que o Anhanguera escolheu pela sua lógica natural de relevo. A rodovia é um palimpsesto, uma história escrita sobre a outra, o asfalto moderno cobrindo a trilha de terra batida dos tropeiros, que por sua vez cobria a trilha indígena. A paisagem que se descortina é a do interior rico de São Paulo. Não é a Mata Atlântica selvagem da Serra do Mar, nem a vastidão monocromática do agronegócio do Centro-Oeste. É um mosaico. Um mosaico de pequenas indústrias, de condomínios de luxo, de fragmentos de mata nativa e, acima de tudo, de agricultura de alto valor. Estou no coração do circuito das frutas. A terra aqui é de um vermelho intenso, quase roxo, a famosa terra roxa, o solo mais fértil do mundo, resultado da decomposição de rochas vulcânicas. E esta terra produz maravilhas. O primeiro município que a Anhanguera atravessa é Louveira. A estrada se torna a avenida principal da cidade. Vejo as passarelas de pedestres de concreto, os pontos de ônibus na marginal, as pequenas empresas e oficinas que cresceram à beira da rodovia. E vejo as placas. Louveira, capital da uva Niágara. Os parreirais são visíveis da estrada, fileiras e mais fileiras de videiras verdes, muitas delas cobertas por telas de proteção, escalando as colinas suaves. É uma paisagem que poderia estar na Toscana, mas que é inconfundivelmente paulista. Logo em seguida, sem uma fronteira clara, a mancha urbana de Louveira se funde com a de Vinhedo. O nome da cidade é, em si, uma declaração de sua vocação. Mais vinhedos. Mais parreirais. A cultura italiana é a base desta região. Mas Vinhedo não é apenas agrícola. Da rodovia, eu vejo as entradas suntuosas de alguns dos condomínios fechados mais luxuosos do Brasil, grandes portais de pedra, com guaritas blindadas e alamedas de palmeiras imperiais que desaparecem no horizonte. É a representação da riqueza de São Paulo, o lugar que os executivos da capital e de Campinas escolheram para construir suas fortalezas de tranquilidade. A Anhanguera, aqui, é a via de acesso para esta elite. E é neste trecho, entre Louveira e Vinhedo, que surge um dos maiores ícones das estradas paulistas, as grandes paradas de beira de estrada. A BR-050 não é uma rodovia de postos de caminhoneiro rústicos, é uma rodovia de complexos de serviço. Vejo as placas azuis gigantescas, que são vistas a quilômetros de distância, anunciando o posto Graal ou o complexo da rede Frango Assado. Estes não são lugares para apenas abastecer o carro, são destinos em si. Eu não paro, mas o conhecimento prévio da fama destes locais me permite pintar um quadro vívido do que acontece lá dentro neste exato momento, o horário de almoço de um sábado de verão. O estacionamento está lotado de SUVs, de carros importados e de ônibus de turismo de 2 andares. Ao entrar, o primeiro impacto seria o ar-condicionado potente e o som de pessoas falando alto, famílias inteiras. O ar é preenchido pelo cheiro de pão de queijo recém-assado, de café expresso de alta qualidade e do famoso frango assado na brasa. Há uma padaria gourmet, com pães de fermentação natural e doces finos. Há uma loja de chocolates artesanais, com bombons e trufas.
Há uma livraria com os best-sellers do momento. Há uma boutique com roupas e acessórios. E há o restaurante principal, um buffet gigantesco com dezenas de opções, e a lanchonete servindo o seu carro-chefe, o pão na chapa e o suco de laranja espremido na hora. São oásis de consumo e de conforto, perfeitamente calibrados para o público que frequenta esta, que é uma das rodovias mais ricas do mundo. Mas a Anhanguera, sendo a estrada mais antiga e mais democrática, oferece um contraponto a este luxo corporativo. Espremidas entre as grandes saídas e os postos gigantes, existem as tradicionais barracas de frutas. São construções mais simples, de madeira ou de alvenaria, mas com uma explosão de cores na fachada. Frutas de Valinhos, uva e vinho de Jundiaí. Eu passo por elas e vejo as pilhas de caixas de uva Niágara, de figo roxo. Valinhos, a próxima cidade, é a capital do figo roxo, de pêssegos, de nectarinas e de goiabas. Vejo os potes de compotas, de geleias, e os garrafões de vinho de mesa artesanal. São a resistência da agricultura familiar, um comércio mais direto, mais autêntico, que sobrevive servindo o mesmo público que frequenta as paradas de luxo. A viagem continua, e a paisagem se torna cada vez mais industrial. Este trecho da BR-050, entre Jundiaí e Campinas, é um dos maiores corredores industriais do planeta. As placas verdes da rodovia agora se misturam com as placas azuis das empresas. Eu passo pelas saídas que levam a complexos gigantescos. Unilever, Honda, 3M, Samsung, Dell, Bosch. Todas as grandes marcas globais têm uma presença aqui. Os centros de distribuição e as fábricas são de uma arquitetura moderna, com fachadas de vidro espelhado e jardins perfeitamente cuidados. O fluxo de caminhões aqui não é apenas o de passagem, que segue para Brasília, é um fluxo intenso de entrada e saída, caminhões baú e VUCS que abastecem e escoam a produção destas fábricas. É a veia aorta do PIB industrial brasileiro. O sol e as nuvens esparsas continuam seu balé, criando uma luz forte e vibrante que ilumina esta paisagem de progresso. O calor do meio-dia é intenso, e a visão da estrada, com o asfalto quente, é a de uma artéria pulsante de atividade. A fauna, neste ambiente semi-urbano e industrial, é surpreendentemente visível. Os quero-queros, os sentinelas dos campos, são onipresentes, correndo histericamente pelos vastos gramados que separam as pistas e as fábricas. Gaviões carcarás, com suas cabeças de águia, são figuras fáceis de ver, postados no topo dos postes de iluminação, usando a altura como ponto de observação para caçar em meio ao tráfego. Eles são os predadores que se adaptaram ao mundo dos homens. E então, a aproximação de Campinas se torna inconfundível. A paisagem, que era um mosaico de indústria e agricultura, agora se torna totalmente urbana. A BR-050 se alarga, ganhando pistas marginais, e o número de viadutos, de alças de acesso e de saídas se multiplica, criando um labirinto de concreto que exige atenção total do motorista. Estou entrando na região metropolitana de Campinas, uma metrópole com mais de 3 milhões de habitantes, a segunda maior do estado. O tráfego, que fluía bem, volta a se intensificar, mas de uma forma diferente do congestionamento de Jundiaí. É um tráfego de alta velocidade, mais denso, com carros trocando de faixa constantemente. Campinas se anuncia ao longe. Eu vejo o skyline da cidade, um conjunto de prédios altos, comerciais e residenciais, que se erguem na planície. A Princesa do Oeste, como é conhecida, tem uma história de riqueza que moldou sua paisagem. Esta foi a capital do Império do Café no século XIX. A Terra Roxa, que hoje produz frutas, foi o berço dos barões do café, e a riqueza colossal gerada por eles construiu os palacetes, as ferrovias e a infraestrutura que permitiram à cidade se tornar o polo industrial e tecnológico que é hoje. Eu sei que, para além da rodovia, escondida nos bairros nobres, está a Unicamp, uma das maiores universidades da América Latina, o cérebro que atrai empresas de tecnologia do mundo todo, criando o Vale do Silício brasileiro. Empresas como a Samsung, a Dell e a IBM não estão aqui apenas pela logística, mas pela proximidade com esta fonte de conhecimento. Da rodovia, a visão é a de uma cidade moderna, pujante e complexa.
As placas indicam as saídas para os pontos cardeais da economia moderna. Aeroporto de Viracopos, à esquerda, que hoje é um dos maiores hubs de carga aérea do mundo. Rodovia Dom Pedro I, à direita, a rota que conecta Campinas ao Vale do Paraíba e ao Rio de Janeiro. Rodovia Santos Dumont, à frente, o caminho para o sul de Minas. A BR-050 é o coração deste sistema circulatório. São 12h50 da tarde. O sol está alto, e o calor é de um sábado de verão em pleno vapor. Chego ao grande trevo de acesso a Campinas, o anel viário que distribui o fluxo da Anhanguera para as avenidas da cidade. O objetivo desta etapa, a travessia do corredor Jundiaí-Campinas, está completo. Foi uma viagem curta, de pouco mais de 50 quilômetros, mas foi uma imersão na história, na cultura e na força econômica que definem o interior de São Paulo. Foi uma jornada que começou em um congestionamento na Terra da Uva e terminou em alta velocidade na capital da tecnologia. O carro agora navega pela alça de saída, deixando a BR-050, e a mente leva consigo a imagem do sol brilhando na terra vermelha, o cheiro das frutas nas barracas de beira de estrada e o sentimento de admiração pela complexa e poderosa máquina de progresso que é a rodovia Anhanguera. Piada sobre o trajeto. O que a rodovia Anhanguera, BR-050, disse para a rodovia dos Bandeirantes? Você pode até ser mais bonita, mais rápida e não ter trânsito de cidade. Mas sou eu que passo no meio da festa, vendo as vinícolas, as fábricas e as barracas de fruta. Você é só uma passarela, eu sou a rua principal.